Bom, pessoal, então hoje vocês vão aprender a montar o cubo mágico pelo método de camadas. Tá? O método de camadas, o que é? Você vai montar a primeira camada, depois você vai montar a segunda camada do meio e, por fim, a última camada. Tá? Então, antes de começar o método mesmo, eu preciso explicar algumas coisas de como funciona o cubo. Se você já tentou montar, você já deve ter percebido algumas coisas, né? Mas às vezes as pessoas não percebem, por exemplo, que essas peças aqui do centro, né, sempre o meio de cada face, essas peças elas são fixas, não saem do lugar. Elas giram em torno delas mesmo, tá? Mas elas não saem do lugar. Então tem até aqui um cubo desmontado, para vocês verem como é que funciona por dentro, né? Então tem um eixo lá onde as peças estão presas. Por isso que elas não saem do lugar. Elas rodam, né, entre elas aqui, assim, cada uma no seu lugar, mas você não consegue trocar, por exemplo, o amarelo de lugar com o vermelho, né? E se no seu cubo o amarelo está oposto do branco, ele sempre vai ser oposto do branco, ele está preso. Né? O verde oposto do azul e o laranja oposto do vermelho, que é normalmente a ordem que as cores ficam. Tá? Então, o seu cubo ele tem três tipos de peça. Ele tem essa peça aqui que a gente chama de centro da face, que são as peças fixas. E depois ele tem mais duas. Ele tem um tipo de peça que a gente chama de meio, porque ela fica aqui no meio, ó, tá? Ela tem duas cores. E tem os cantos, que são as peças que ficam nos cantos, né? E os cantos têm três cores. Então, pelo formato da peça, por elas serem diferentes, você nunca vai conseguir pegar uma peça que deveria ficar no canto e deixar ela no meio, tá? Porque ela tem três e a outra tem duas, o formato não encaixa aqui, certo? Estou falando isso porque na hora que as pessoas estão tentando montar o cubo, às vezes elas estão procurando uma peça que tem o branco, porque elas estão montando o branco, e elas querem botar um branco aqui do canto no lugar onde deveria ter uma peça do meio. Tá? Então, olha, quando você for montar o seu cubo, canto só troca de lugar com o canto. E meio só troca de lugar com o meio. Tá bom? Vamos lá. Se os centros eles são fixos, isso quer dizer o quê? Que cada peça ela tem o seu lugar já pré-determinado no cubo. Então, por exemplo, essa pecinha aqui, vou botar, essa pecinha que a gente pegou, que tem o azul e amarelo, quando você montar seu cubo, onde que ela vai ter que ficar? Entre o centro azul e o centro amarelo. Tá certo? Você vai ter que encaixar ela aqui. Esse é o lugar dela, não tem outro lugar para ela ficar, porque o centro não sai, é ela que tem que vir para cá. Assim como essa aqui, que ela é branca, verde e vermelha, ela vai ter que ficar onde? Entre o branco, entre o verde e o vermelho, tá? No final, montado, ela vai ter que ficar aqui, entre os três. Tá certo? Então, o básico do cubo é isso, tá? Você tem que levar cada peça para o seu lugar. E nesse método de camada, o que você vai fazer é exatamente isso. Você vai levar uma por uma, cada uma para o seu lugar. Tá bom? Vamos dar agora a olhadinha então e começar a entender a primeira parte, né? O primeiro passo para você montar o cubo. Para você montar o cubo, a gente vai ter aqui 7 passos. O primeiro passo, eu falo que é o mais difícil. Por que é mais difícil? Primeiro, porque você está começando a mexer no cubo agora, você ainda não está muito familiarizado, não tem muita intimidade, você não sabe direito o que pode girar. Né? Na verdade, a dificuldade é da pessoa que está aprendendo, não é que o passo é complicado. Tá? Segundo, que esse primeiro passo ele pode ser montado mais intuitivamente, assim, não dá para eu ficar dando tantas regrinhas para você fazer. Né? Eu dou umas dicas, vou ajudar vocês a fazer de alguma forma, né? Mas se você ficar sozinho tentando, você consegue também. Tá? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que você vai ter que fazer no cubo é formar uma que a gente chama de cruz, tá? Em uma das faces. Eu vou fazer aqui de um jeito, tá? Para se você quando estiver aprendendo fizer do mesmo jeito que eu na mesma ordem, talvez facilite para você ir aprendendo, tá? Mas você não precisa começar pelo branco. Eu vou começar pelo branco porque eu escolhi, mas você pode começar pelo laranja, azul, qualquer cor que você quiser, tá? Mas sempre você vai escolher uma cor, né? E como a gente viu que o centro não muda de lugar, se você for fazer o vermelho, você vai procurar o centro vermelho e vai colocar as outras 4 peças da cruz em volta do centro vermelho, tá bom? Então, olha, eu vou procurar o branco e colocar essas 4 aqui. Ah, o meu ficou com um cantinho branco na hora que eu fiz a cruz. Não tem problema, tá? Você não precisa nem se preocupar com os cantos. Se eles estiverem branco ou não, tanto faz. Os cantos é no próximo passo. Tá? Agora o importante é que essas 4 estejam. Tudo bem? Além dessas 4 estarem
em torno do branco, porque essas peças têm branco, né? Agora, como a gente viu essas peças, elas têm branco e mais uma cor. Então, por exemplo, essa é branca e azul, lembra que eu falei? Ela tem um lugar certo para ficar. Ela tem que ficar perto do branco e perto do azul. Aqui ela está no lugar certo. Essa aqui, por exemplo, não está certa. Apesar de você ter feito a cruz aqui, a cruz não está boa. Tá? Se você for girando, sempre que você fizer a cruz e você for girando, você vai ver que tem um jeito que vai ter duas peças no lugar. Ó. O verde está certo, o verde e branco, e o vermelho e branco também está certo. Agora essas duas estão erradas. Tá? Você pode até trocar. Mas é o seguinte, o ideal é você já fazer a cruz certinha, com as 4 peças nos seus respectivos lugares. Tá bom? Só que isso é difícil de fazer no começo. Com o tempo você tem que tentar fazer isso. Tá? Já coloca cada uma certinha, mas no começo é difícil fazer isso. Geralmente o pessoal faz a cruz, depois gira a cruz no lugar dela até que fiquem duas certas e depois troca as outras das duas de lugar. Ou ainda tem um outro jeito que vai ser o primeiro jeito que eu vou explicar para você fazer a cruz, que é você fazer essa cruz branca, na verdade, em torno do centro amarelo, tá? Você vai fazer ela em torno do centro amarelo e depois você vai passar ela para o branco. Aí sim, cada peça no seu lugar. Tá bom? Então, eu vou explicar esse jeito para você começar a aprender. Mas com o tempo você tem que procurar fazer do jeito, né, do outro jeito que já é mais avançado, você vai fazer mais rápido. Tá bom? Então vamos lá. Quando você vai fazer a cruz, eu falei que a gente vai fazer em volta do amarelo, tá? Quando a gente vai fazer a cruz, o que você tem que fazer? Então, eu vou pegar aqui o centro amarelo, que é o oposto do branco no meu cubo, né? Como eu quero fazer a cruz branca, eu vou fazer na cor oposta. Tem gente que chega e fala assim, bom, eu preciso colocar um branco aqui, né? Aí o cara faz assim, não tem, achei um, não tem. O cara fica rodando e não acha nada, gente. Não é pra ficar rodando à toa, tá certo? O cubo, o que você faz? Você vai procurar com o olho, onde é que tem? Achei. Aqui achei um branco que está no meio, aqui achei outro branco que está no meio. São essas duas que eu tenho que levar aqui em cima. Você procura a peça e depois vê como é que você faz para levar ela para onde você quer. Não adianta ficar rodando aleatoriamente, torcendo para o cubo montar, né? Tá? Então, olha, às vezes também eu falo assim, pessoal, procura uma peça branca para botar aqui na cruz. E o pessoal acha, aqui é um branco. Lembra que eu falei? Isso aqui está no canto. Tá? A peça que está no canto, ela não vem para o meio. Não adianta você querer colocar ela aqui, pessoal. Não vai. Você tem que procurar a peça da cruz, que está no meio em algum lugar. Tá bom? Então, ó, deixa eu tirar esses aqui para não ter. Tem 3 lugares que as peças podem estar. Tá? Um, eu falo que é do lado. Pode ser desse lado ou do outro. Tanto faz. Tá? Quando a peça está assim, fica fácil. Porque se você quer levar lá para o amarelo, o que você vai fazer? Ela está aqui do lado, é só você mexer a face do lado. Ó. Tá? E você leva ela para o amarelo. Pronto, coloquei uma. Tá bom? Então, quando está de um lado ou do outro, fantástico. Você vira aqui, ela encaixou. Tá? Outro lugar que ela pode estar é lá embaixo. Tá? Lá embaixo também é fácil. Quando está lá embaixo, o que tem? Olha, ela está aqui embaixo, você quer levar ela para cima, né? Eu falo até que você pode fazer o seguinte. Você põe o dedo lá embaixo nela e você põe o dedo aqui em cima. Tá bom? Está segurando o cubo, né? É só você virar agora. Segura o resto do cubo lá atrás e gira a sua mão. Você vai trazer para cima. Está em cima, traz para baixo. Está embaixo, vem para cima. Tá vendo? Então, quando está do lado ou embaixo, pronto. Direto você leva lá para cima, do lado do amarelo. O problema é quando está aqui, vou botar até as duas aqui, ó. Quando está aqui ou aqui. Quando está aqui na frente, pessoal, tá em cima ou embaixo, somente essa aqui, que está no lugar que você queria, né? Que você queria que tivesse do lado do amarelo, mas é ao contrário. Quando está assim, é a pior coisa. Tá? Pior por quê? Porque você não consegue levar direto, você tem que fazer alguma coisa antes. Mas também não é tão ruim. Quando tiver aqui, pessoal, um desses dois, o que você faz? Você gira essa face onde ela está, por exemplo aqui na frente, para ela sair de cima ou de baixo e ficar de um lado ou do outro. Porque aí do lado você sabe, não sabe? Quando está do lado, o que você faz? Ó, gira o lado e leva para cima. Tá bom? E aí pronto, falta só uma que eu tenho que levar para cá. Então essa é mais difícil geralmente, né? Porque é o seguinte, olha, essa peça eu tenho que levar para cá. Não adianta fazer isso, né? Porque ela vai vir errada. Tá? Eu só consigo levar ela para cima, pessoal, quando ela está embaixo ou quando ela está do lado, né?
Que aí eu chego aqui e levo. Só que se eu fizer isso, eu vou tirar uma outra que já estava certa, né? Essa aqui, ó, não vai adiantar nada. Estou com 3, vou botar uma e vai sair a outra. Então presta atenção. Quando você quer colocar uma peça aqui do lado do seu amarelo, o que você faz? Você sabe que ela tem que estar aqui do lado e você vai levar para cima. Mas quando você leva para cima, você vai tirar do lugar a peça que está aqui, né? Na mesma face que ela. E você não quer tirar essa geralmente, né? Você quer tirar, por exemplo, essa. Como é que você faz? Como você vai ter que fazer isso de qualquer jeito, ao invés de você botar essa aqui em outro lugar, você vai tirar essa peça do lugar. Você não quer colocar essa no lugar desse verde aqui, por exemplo? Então você vai pegar esse verde e colocar para cá. Só mexer em cima aqui, ó. Pronto. Aí o verde veio aqui para o lado e agora você pode levar ela para cima e fazer a cruz. Tá bom, pessoal? Então a cruz é isso que você tem que fazer. Você ficou com dificuldade? Volta aí o vídeo, pessoal. Vê todos os casos que eu falei, mas são só esses casos. Tá? Aí você fez a cruz no amarelo, que é o jeito que eu estou falando agora. Tá? Só que não é no amarelo que você tem que fazer, na verdade, né? O final vai ter que ficar lá no branco. Mas por que eu fiz isso? Porque desse jeito você faz a cruz e a gente não se preocupou em arrumar as peças aqui do lado, lembra? Que a gente tem que se preocupar. A gente não se preocupou porque a gente não está fazendo no branco. Agora a gente vai passar para o branco e aí a gente vai se preocupar. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar. Você pode pegar qualquer uma. Essa aqui, ela é branca e vermelha. Tá bom? Então, se ela é branca e vermelha, eu sei que ela tem que estar no branco, que é lá embaixo. Então, eu vou ter que levar ela para baixo. E eu sei que ela tem que estar no vermelho. Tá? E o vermelho está onde? Então, você vai girando essa camada aqui de cima onde está a sua cruz, até encontrar a cor que você está querendo encaixar. Olha, eu já deixei o vermelho junto do vermelho. Agora, só falta eu encaixar o branco, que é lá embaixo, né? Então, de novo, ó, eu ponho a mão aqui embaixo e ponho ela em cima do branco agora. Se eu girar minha mão, ela vai lá para baixo. Tá aqui, ó. Ficou no branco. Tá? E ela ficou no branco e no vermelho, porque a gente acabou de alinhar. Tudo bem? Vamos pegar outra agora. Azul. Azul, você vai girar aqui em cima até achar o centro azul. Alinhou. Né? E agora a mesma coisa. Põe a mão embaixo, põe em cima e joga ela lá para baixo. Coloquei no branco também e no azul, né? Porque a gente alinhou o azul antes. Outro. Laranja. Vai girando até chegar no laranja. Laranja com laranja. Beleza? Vamos passar para baixo. Pronto. Olha lá. Mais uma. E o último, verde. Alinhei verde com verde. Mão embaixo, mão em cima. Girou a mão. Pronto. E acabou, pessoal. Ó, fiz a cruz no branco. E do lado está tudo certo. Verde, laranja, azul e vermelho. Deu para entender, pessoal? Então, esse é o jeito mais simples para você fazer a cruz. Você faz a cruz em volta do amarelo e passa as peças para o branco, tá? Na verdade, depois com o tempo, o ideal é você tentar fazer o quê? Vamos fazer a cruz. Ah, vamos procurar uma peça da cruz. Achei uma aqui, laranja. Pronto, coloquei no branco mesmo. Tá? Isso aqui depois você tenta fazer, tá? Primeiro, aprende direitinho fazendo amarelo e passar. Agora, depois que você tiver craque, você faz assim, ó. Pus o laranja, tá? Eu posso até alinhar ele já aqui, ó. Porque eu sei que ele está no lugar dele. Laranja e branco. Vou procurar uma outra. Vermelho. O vermelho também está certo aqui, ó. Vermelho com vermelho. Se eu levar ele para cá, ele foi pro branco e ficou no vermelho, ó. Tem as duas certas. Tá bom? Então eu já estou fazendo a cruz acertando as cores. Achei outra aqui, verde. Só que o verde, eu não quero levar ele para cá. Porque aqui é o azul. Né? O verde ele tem que ficar branco lá em cima, né? O verde é aqui desse lado. Então esse branco tem que vir para cá. Como é que eu vou fazer para levar esse branco para cá, pessoal? Sem bagunçar o que já está lá. Presta atenção. Para levar para cima eu tenho que fazer isso, não tem? Para o branco? E eu vou tirar a peça que está aqui do lugar, ó. Tá? O que eu tenho que fazer então? Se eu quero colocar essa no lugar dessa peça da esquerda, eu vou girar aqui em cima a cruz para botar essa peça aqui, onde eu vou levar o verde e branco. Então eu giro aqui em cima, trouxe para cá, que estava lá, né? Coloco o verde no lugar dele e volto ele para o outro lado. Tá bom? Então você tem que fazer esses deslocamentos aí, ó. Mas você já está encaixando as peças no lugar. Só falta uma, azul e branco. Azul e branco, mesma coisa, eu tenho que pôr aqui. Se eu levar ela para o lado do branco, ela vai ficar errado. Né? Ela vai ficar no vermelho. Ela vai tomar o lugar da peça que está aqui. Não é isso que eu quero fazer. Certo? Eu quero colocar ela no lugar dessa. Então, primeiro você põe essa para cá, para depois levar ela para o lugar. Né? Porque você vai ter que fazer isso. Então, você gira essa para cá, leva ela no lugar dela e volta tudo de novo.
tá? E aí você fez a cruz, cada uma no seu lugar. Tá bom? Então, esse é o jeito que você vai tentar fazer depois com o tempo. Tá? Primeiro você pode fazer daquele jeitinho lá de colocar o amarelo e as cores em volta. Tá bom? Pessoal, esse é o primeiro passo. Acabou, parabéns, fez a cruz. E agora a gente vai continuar para o segundo passo. Que é o quê? Completar a sua primeira camada. Vamos colocar os cantos brancos aqui. Tá bom? Vamos lá para outro vídeo?